Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais análise de possíveis reforços que a gente vai ter nessas semifinais e finais desse Carioca. Você quer saber quem são os dois reforços que estão vindo? Então, sente no meu divã e vamos comentar sobre esses dois reforços. O primeiro, John Kennedy ter contrato reativado no Beat. A expectativa é pelo reaproveitamento dele no Fluminense. John Kennedy, vamos lá. Vamos dar aqui a situação do caso dele e depois a gente vai falar sobre um pouquinho mais. O John Kennedy, ele foi emprestado pelo Ferroviário até o fim do campeonato paulista. Foi muito bem. Foi até um dos caras que foi artilheiro do campeonato por um tempo. Mas depois foi ultrapassado pelo jogador do Corinthians, Roger Guedes. E também por outros jogadores. Acabou realmente a passagem dele sendo muito ruim por conta da Ferroviária ter péssimos jogadores. E só ter o John Kennedy como um grande astro do clube. Tanto que acabou sendo rebaixado para a segunda divisão. Para quem não sabe, o sistema de lá é justamente esse. É dividido em 4 grupos, onde os 2 primeiros se classificam e você joga com todos os outros grupos. E aí a soma de todos os pontos que você recebeu, que você teve, você soma, faz como se fosse uma tabela enorme, como se fosse uma classificação normal. E os 2 últimos que menos pontuaram são rebaixados para a segunda divisão. O mais notável ali foi o Ferroviário por conta do John Kennedy. E aí o Ferroviário já sendo rebaixado, o John Kennedy já entrou com processo de reativação do BID, junto com o Fluminense, e reativou o John Kennedy como jogador do Fluminense, podendo até jogar no Carioca, ainda nas fases finais desse Carioca. Bom, dito isso, já que está regularizado, a pergunta é: ele terá espaço no Flu com o Alan sendo reserva? Na minha concepção, não. Na minha concepção, o Alan ainda continua sendo reserva imediato de Cano. Muito pela própria história do Alan, que já é boa no Fluminense. Mas ainda sobre a situação que realmente deixou incômodo no Fluminense. Ainda mais a situação toda que o Fluminense está ocorrendo por conta do John Kennedy. E isso muito levou o John Kennedy a ser preterido no Fluminense. Eu acho certo? Eu não acho certo. Eu acho que o John Kennedy é um ótimo jogador e poderia contribuir muito mais do que qualquer outra contratação que o Fluminense já fez na parte de centroavante. Mas tudo bem. Polêmica do José Elan, que ele falou lá atrás. Quem você colocaria se fosse no jogo decisivo? Volta Redonda. Cano se machucou. Alan ou John Kennedy para colocar no campo? Isso daí eu gostei dessa pergunta que o José Elan fez tanto na live quanto também escreveu essa pergunta no Twitter, que eu não achei. Quem você colocaria? Eu colocaria John Kennedy. Hoje eu colocaria John Kennedy. Mas é interessante, né, como que o Fluminense parece que nunca quer acompanhar um time vencedor, que não se importa com o que está acontecendo, só quer escalar os melhores. É isso que acontece com todos os melhores times do mundo. Só escala os melhores independente da situação. E a minha opinião sobre esse tema é que realmente eu escalaria o John Kennedy tranquilamente, até porque ele é muito mais decisivo do que o Alan. E o Alan me parece ainda está muito fraco ainda pelo futebol do Brasil. Parece que ele ainda é um jogador chinês que não se adapta e não vai se adaptar nunca ao futebol brasileiro. Ele perdeu essa adaptação. E adaptação e ensino e educação, que é o primordial para o Diniz, o Alan não atende a isso. Mas o Alan continua na equipe. E só para deixar claro, não é à toa que não se pensa mais John Kennedy, que o próprio Mário Bittencourt, em entrevista junto com o Marcelo, falou que ainda tem problemas financeiros
e que uma das vendas prováveis será o John Kennedy, mas não para cá, não para aqui, mas para fora do Brasil. A pergunta é, como é que você vai vender um jogador que caiu para a segunda divisão do futebol paulista e que agora está sendo mais desvalorizado do que nunca? É tanta burrice no meio da gestão do Fluminense que é impressionante. Outro jogador que poderia entrar, mas antes disso, faz tudo que está escrito aqui, ó. Se inscreve no canal, faz tudo que você quer, curte, comente, compartilhe. Redes sociais, notificação de vídeo todos os dias, 10, 12, 20 horas. Pique na tela, já que você não quer saber disso, bora, porque a gente precisa falar sobre esse tema. Marcelo é inscrito no Carioca e depende de regularização para ser liberado. Marcelo é inscrito no Carioca e tem pendências para sua liberação. Isso tudo aquele trâmite realmente de regras da própria federação do estado do Rio de Janeiro, né, a FERJ, para inscrição, para tempo, para isso tudo, e realmente demora um pouquinho esse trâmite, pelo menos de 3 a uma semana. Então, se a gente pensar no mais tardar, vai ser na final. Ele só será liberado na final. Antes disso, eu não acho que seja isso, não. Muito por conta de regrinha, de inscrição e tudo mais. Mas ele já está inscrito, porém, ainda tem essa regularização de inscrição. Que é justamente todo esse trâmite que demora de 3 a 7 dias. Algumas vezes demora até 15. Logo, só na final que ele vai poder... Só nas finais que a gente vai poder contar com esse jogador. Traria... E aí eu tipo, tá bom, mas vamos dizer que ele estaria nas semifinais. Eu vou falar assim, traria ele para semifinais? Não. Eu acho que ele precisa ter toda essa volta de rendimento para voltar a ser um grande jogador que ele é. Porque muito do que é o Marcelo é o físico. Muito menos a estrela Marcelo e muito mais o físico Marcelo. Então nas semifinais eu não traria de qualquer maneira. Finais, traria. Traria na final. Até para ser um espetáculo maior, para mostrar, tipo, ó, fase decisiva, Marcelo estando aqui no Fluminense e seremos campeões com Marcelo dentro de campo. Excepcional, olha só como que seria escrito. É igual o que teve no Fred, né? Quando o Fred entrou contra o Corinthians e foi meter o gol. O Fred precisava meter pelo menos um gol nesses jogos finais. E meteu o gol contra o Corinthians. Um golaço até. Ou nem traria e daria um tempo. Isso daí é a hipótese que eu excluo. Eu traria ele. Eu colocaria ele nas finais. Pelo menos. Observação crítica. Que é importante ter essa observação. O time de Diniz se precisa de tempo e Marcelo sabe. Então o que fazer? E é isso que eu te falo. Como visão de torcedor, eu traria ele para a final. Como visão de analista e psicólogo e até mesmo dono desse canal do Tricolor, eu não traria. Eu acho que ele vai precisar de bastante ensinamento, educação, aprendizado. Isso demora um tempo. Se é para ter um jogador que não vai estar muito bem posto no Fluminense, é melhor deixar de fora. E você? Seria muito mais gestão ou seria muito mais torcedor? E Kennedy? Fora do Fluminense ou dentro do Fluminense? Isso tudo é uma questão de pergunta e resposta, né? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça se você quer curtir, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição do vídeo, vi todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela aí. Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.